Bom, nessa aula vamos conversar sobre as contribuições de um segmento específico que são as agroindústrias. A Lei 10.256, no ano de 2001, modificou a Lei 8.212, acrescentando na Lei 8.212 o artigo 22A, que trata da contribuição devida pela agroindústria. Tá? O que é a agroindústria? Ela é uma empresa que, ao mesmo tempo, ela é produtora rural, pessoa jurídica, tá? E ela também industrializa a produção própria ou produção própria adquirida de terceiros. Mas ela vai ter essa característica de 2 em 1. Ela, ao mesmo tempo, é produtora rural e ela industrializa, tá? Tanto a produção dela quanto pode industrializar a produção de terceiros, tá? 2 em 1. Setor rural, produção rural, setor industrial, para industrializar a própria produção ou a dela e de outros produtores. Ela vai contribuir sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. E nós vamos ver aqui que essa receita é mais ampla do que aquela da empresa que é exclusivamente produtora rural, porque aqui vai ser a receita bruta da comercialização da produção própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não. Então, qual é a contribuição da agroindústria? A contribuição vai ser de 2,5% destinada à Seguridade Social e 0,1% para o financiamento dos benefícios acidentários e também para o financiamento da aposentadoria especial, tá? Então, aqui nos chama a atenção o fato de que o 0,1%, do qual a gente já falou lá no produtor rural pessoa jurídica, tanto substitui a contribuição de 0,1% a título de SAT, a contribuição de 1, 2 ou 3 a título de SAT. Então, 0,1% sobre a receita substitui a contribuição de 1, 2 ou 3% a título de SAT, quanto substitui a contribuição a título de adicional do SAT, que pode ser de 6, 9 ou 12%, conforme o período, né, para a aposentadoria especial. Ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho na agroindústria 20% sobre a remuneração de empregados e avulso, substituído por 2,5% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Aí aqui 3 pontinhos. Própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não. 1, 2 ou 3% que as outras empresas pagam sobre a remuneração, a agroindústria, em vez disso, vai pagar 0,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não. Aqui continua a mesma coisa e aqui também continua a mesma coisa, tá? Ok? Só que lembrar que esse 0,1, além de substituir 1, 2 ou 3, também substitui o adicional ao SAT. Então, esse 0,1 entra no lugar de 2 possibilidades contributivas, SAT e adicional ao SAT. Bom, a Lei 8.212, artigo 22A, que teve, né, a sua inclusão aí por conta da Lei 10.256, está aqui ela, tá? Tem, né, no parágrafo 2º o seguinte, que essa história de substituir 20% por 2,5%, tá? 0,1 por, ou 1, 2 ou 3 pelo 0,1, não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros. Então, vamos dizer que uma agroindústria, no seu setor rural, no setor de produção rural, ela tenha, novamente, igual o produtor pessoa jurídica, máquinas, tá? Que são máquinas que estão subutilizadas. Depois terminou a colheita da fazenda, as máquinas estão lá paradas e essa agroindústria, ela é aconselhada por um consultor a utilizar essas máquinas para prestar serviço para outros fazendeiros, né, para ajudá-los na colheita deles. Então, a agroindústria passa a prestar serviço utilizando, tá, trabalhadores
para, né, operar essas colheitadeiras na prestação desses serviços nas outras fazendas. Muito bem. A remuneração paga a esses operadores de colheitadeira que foram prestar serviço, tá? Não na própria fazenda da agroindústria, mas em outras fazendas, vai ter a incidência dos 20%, do SAT 1, 2 ou 3, conforme a atividade, aí vai ser 3%, porque é atividade de risco grave, ok? Tá? Então, se houver prestação de serviço no setor agro ou no setor indústria, por exemplo, as máquinas industriais também estão sendo subutilizadas e essa agroindústria, ela entende de industrializar a produção de outras pessoas, tá? Não compra a produção dos outros para industrializar e vender, ela presta o serviço de industrializar a produção de outros produtores. Novamente, aqui a remuneração paga a trabalhadores que prestaram esse serviço vai sofrer incidência de 20%, SAT 1, 2 ou 3, tá? Eu abri o que eu não devia aqui, deixa eu fechar. Como se fosse uma empresa normal, tá? Então, só sobre a remuneração das pessoas que prestaram serviço. No que diz respeito aos outros trabalhadores, tá? Eu vou ter a substituição da contribuição da folha pela contribuição sobre a receita. Na hipótese do parágrafo 2º, quando a agroindústria prestou o serviço, ela vai ter uma receita de prestação de serviços. Então, a receita bruta correspondente à prestação de serviços a terceiros vai ser excluída da base de cálculo da contribuição de 2,5 mais 0,1, tá? Então, vamos aqui. Então, eu tenho o seguinte, vou fazer aqui embaixo. Uma agroindústria, tá? Ela tem remuneração de empregados. Deixa eu até ver se eu fiz um exemplo, eu entendo que não. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Uma remuneração paga a empregados da empresa por atividades, né, normais, atividades sejam elas rurais, de produção rural, ou industriais. E eu tenho remuneração paga a empregados por conta, né, de terem prestado serviços. E eu tenho receita dessa empresa obtida por conta da produção rural, seja ela industrializada ou não, ela vende a produção rural dela in natura ou industrializa. Aqui tanto faz se ela vende o caju in natura quanto se ela vender uma garrafinha de suco de caju, não importa, tá? Eu tenho receita advinda da prestação de serviços. Muito bem. Quando eu falo, tá, de remuneração de empregado por ter trabalhado na própria empresa, em atividades rurais ou industriais, aqui não vai ter aplicação de 20% mais SAT. Aqui não tem. Quando eu falo de remuneração de empregados, porque eles prestaram serviços, sejam serviços rurais ou de industrializar, né, produtos de outros produtores rurais, aí aqui eu falo de incidência de 20% e de SAT sobre a remuneração desses empregados. Quando eu tenho receita de produção rural industrializada ou não, que é comercializada, tá? Receita da comercialização da produção rural. Aí aqui eu tenho 2,5% mais o 0,1. Quando eu falo de receita da prestação de serviço, o que ele está nos dizendo é que aqui não tem 2,5 nem 0,1. Eu estou escrevendo só para riscar. A receita obtida com a prestação de serviços não vai ser objeto de incidência desses percentuais, tá?
Então, receita da produção rural própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não, sofre a incidência dos 2,5 mais 0,1. Lá no que diz respeito à remuneração de empregados, a remuneração paga a empregados que trabalharam para a própria empresa, sem ser na prestação de serviço, vai ter a substituição dos 20% por 2,5%, do SAT 123 por 0,1. Tá? Portanto, não se paga, né, esses 20% mais SAT sobre a remuneração. Agora, a remuneração dos empregados pela prestação de serviço vai ter 20% e vai ter o SAT sobre a remuneração. Vamos lá. Bom, quando eu tiver sociedade cooperativa ou eu tiver, né, uma empresa que eu digo que pertence ao G5, que são as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, o perfil contributivo dessas empresas vai ser o das empresas em geral. Vou já mostrar aqui, tá? Vai ser assim, 20% sobre a remuneração dos empregados, tá? SAT 123, aqui igual, tá? Então, vamos lá. Também, tá? Vamos ver aqui, parágrafo 5º. Este aqui é o que fala do Senar 025, tá bom? Essa lei, a Lei 8.315, ela até fala num Senar de 2,5% sobre a folha, tá? Sobre a remuneração dos empregados. Só que esse artigo aqui, né, 22A, no seu parágrafo 5º, diz o seguinte, que se eu estiver numa agroindústria, eu não vou ter pagamento de Senar 2,5% sobre a folha. Quando eu tenho uma agroindústria que paga os 2,5% mais 0,1% sobre a receita, o Senar também não é sobre a folha. O Senar vai ser uma contribuição sobre a receita da comercialização da produção rural. Então, não se aplica 2,5% sobre a folha, tá? E sim o adicional de 0,25% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, que é a contribuição destinada ao Senar. Então, contribuições devidas pela agroindústria sobre a receita bruta da comercialização da produção rural própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não, é de 2,5% para a Seguridade Social, 0,1% a título de SAT e URAT e o 0,25% para o Senar. Lembrando que isso aqui não é Seguridade, isso aqui é uma contribuição destinada a um terceiro. A gente referencia essas contribuições como sendo contribuições de terceiros ou de outras entidades. Muito bem, tá? Essa contribuição, inclusive, ela é uma contribuição de interesse das categorias econômicas. Quando uma agroindústria, ela exporta a sua produção, ela não vai pagar isso, mas a agroindústria, ao exportar a produção, ela tem que pagar o Senar. Porque no que diz respeito às receitas decorrentes de exportação, não incidem contribuições sociais nem contribuições de intervenção no domínio econômico. O Senar é uma contribuição de interesse das categorias econômicas, portanto, incide inclusive sobre as receitas decorrentes de exportação, tá? Bom, então, o artigo 22A, parágrafo 6º, diz que além de não se aplicar o regime substitutivo, que é a troca dos 20% por 2,5%, do SAT 123 por SAT 0,1%, então não se aplica o regime substitutivo às empresas de piscicultura, carcinicultura, avicultura, suinocultura, também às cooperativas, e não se aplica àquelas empresas, tá, que elas produzam, tá, pasta celulósica, que façam processamento químico de madeira. Então, aquela empresa que tem atividade rural, e essa atividade rural, ela é apenas florestamento e reflorestamento, que é a fonte da matéria-prima. Então, ela usa matéria-prima florestada, né, de florestamento, reflorestamento, e ela industrializa essa matéria-prima, né, industrialização própria, utilizando o processo industrial que modifica a natureza química da madeira ou transforma essa madeira em pasta celulósica.
ela continuará com os 20% mais o SAT, né, sobre a remuneração, SAT 123, sobre a remuneração dos empregados e avulsos, não se aplicando o que ela chama aqui de regime substitutivo, tá? Mesmo se ela comercializar resíduos, eu continuo com essa incidência contributiva aqui, desde que as sobras e resíduos vegetais, né, ou partes da produção, gerem uma receita, tá, que seja menor que 1% da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Então, vamos ver aqui, tá? Então, eu tenho aqui as agroindústrias do G5, eu vou já apontar aqui quem são, tá? Mas eu quero dizer para vocês que uma empresa que produz pasta celulósica, que faz processamento químico de madeira florestada e reflorestada, a matéria-prima dela só vem de florestamento e reflorestamento, ela pode comercializar resíduos. Mas os resíduos, o valor obtido, né, dos resíduos ou sobras comercializadas tem que ser menor do que 1% da receita bruta obtida pela agroindústria. É o que nós temos aqui, tá? Aplica-se o disposto no parágrafo 6º, ou seja, essa agroindústria vai pagar 20% mais o SAT sobre a remuneração de empregados, mesmo se ela comercializar resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização de resíduos, sobras, partes da produção, represente menos de 1% da sua receita bruta proveniente da comercialização da produção, tá? Então, eu vou chamar esse grupo de agroindústrias, agroindústria do G5. Quem são os integrantes do G5? Avicultura, piscicultura, suinocultura, carcinicultura, processamento químico de madeira florestada ou reflorestada. Vamos lá. Vamos ver o que o regulamento nos traz sobre a contribuição da agroindústria. Então, o artigo 201A do regulamento nos diz que a contribuição devida pela agroindústria, que é aquele produtor rural, pessoa jurídica, cuja atividade econômica é a industrialização da produção própria ou de produção própria adquirida de terceiros, incidindo essa contribuição sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção. Contribuição essa, que é uma contribuição a título de substituição, vai ser 2,5% substituindo os 20% sobre a remuneração dos empregados e avulsos. 0,1% substituindo o SAT 1, 2 ou 3. Então, o que é receita bruta? É o valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria, da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Então, a base é mais ampla, porque aquilo que é industrializado também entra na base. Então, receita bruta da comercialização da produção rural própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não. Nós já sabemos que se uma agroindústria presta serviços na área rural, de produção rural ou na industrialização, a remuneração dos empregados que se envolveram na prestação de serviços continua, tá, sendo de 20% e 2,5%. Então, vai haver um grupo de empregados da prestação de serviços, tá, ou empregados que parte do mês prestam serviços, onde a incidência vai ser 20% e 2,5%, desculpa, gente, 20%, eu estou trocando as bolas aqui, voltando, tá? Então, vai ter um grupo de empregados em que a incidência vai ser 20% mais SAT 123 sobre a folha, por quê? Porque eles estão prestando serviços. E vai haver um grupo de empregados onde eu não vou ter 20% mais SAT 123, por que eu não vou ter os 20%? Nem o SAT 123? Porque os 20% eu troco por 2,5% e o SAT 123 eu troco por 0,1%, tudo sobre a receita, tá certo? Então, voltando, porque eu embolei lá no começo. Eu vou ter na mesma empresa remuneração de empregado sofrendo, vou trocar o pincel para não embolar,
Na mesma empresa, eu vou ter remuneração paga a empregados com incidência dos 20% e do SAT 1, 2 ou 3, conforme a atividade preponderante. E eu vou ter remuneração paga a empregados dessa agroindústria que não tem os 20% e não tem o SAT 1, 2 ou 3. Por quê? Porque os 20% é substituído por 2,5%, porque o SAT 1, 2, 3 é substituído por 0,1%, tudo sobre a receita. Então, para poder organizar essa tributação que é diferente, a empresa vai ter que emitir folhas de salários separadas. Então, a remuneração dos empregados que se engajaram na prestação de serviço vai estar numa folha de salários. A remuneração dos empregados que só trabalharam na produção rural da empresa, na industrialização, vai estar separada. E, contabilmente, eu também tenho que fazer registros distintos, registros separados desses pagamentos de remuneração, tá? Bom, então, a contribuição sobre a remuneração de empregados que prestaram serviços a terceiros vai ter a incidência de 20% e a incidência do SAT 1, 2 ou 3. Já a remuneração, tá, dos empregados que não prestaram serviços a terceiros, eu vou ter a substituição dos 20% por 2,5% do SAT 1, 2, 3 por 0,1%. Na hipótese do parágrafo 2º, nós já vimos que a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros não integram a base da contribuição, que é de 2,5 mais 0,1. Então, a contribuição de 2,5 mais 0,1 não vai ser aplicada sobre a receita obtida com a prestação de serviços. Agora, o disposto nesse artigo não se aplica, ou seja, a substituição dos 20% por 2,5, a substituição do SAT 1, 2 ou 3 por 0,1, não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O disposto nesse artigo, quanto à substituição, também não se aplica àquela pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para a industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química ou a transforme em pasta celulósica. Quem são as agroindústrias que eu chamo de G5? Está aqui. Carcinicultura, piscicultura, avicultura, suinocultura e processamento químico de madeira florestada ou reflorestada, e inclusive produção de pasta celulósica. Para essas agroindústrias do G5, o perfil contributivo é o mesmo de uma empresa em geral. Quando se trata de remuneração de empregados e avulsos, 20%. Remuneração de empregados e avulsos também tem que calcular o SAT, que conforme a atividade preponderante, risco leve, médio ou grave, vai ser de 1, 2 ou 3%. 20% sobre a remuneração de contribuintes individuais, 15% sobre o valor bruto da nota fiscal da cooperativa de trabalho, tá? Então, tá aqui, né? O parágrafo 4º diz que não se aplica a substituição a esse grupo de empresas, também as sociedades cooperativas, né? Quando elas têm produção rural, as sociedades cooperativas, elas vão ter um tratamento diferenciado, tá? Elas vão ter tratamento diferenciado das demais, né, agroindústrias lá, que tem substituição. Na verdade, as sociedades cooperativas contribuem como fazem as empresas em geral. Quando a empresa, né, que usa matéria-prima de florestamento, reflorestamento, ela comercializa resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, a receita obtida com a comercialização desses resíduos, dessas sobras, para ela continuar nesse perfil contributivo que nós vimos aqui, tá? Para ela continuar nesse perfil aqui, ela tem que ter um limite de comercialização de resíduos, ou seja, a receita da comercialização dos resíduos tem que ser menor que 1% da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, tá? E aqui temos uma coisa interessante, tá? De um lado, nós vimos que a agroindústria, quando ela tem prestação de serviços, né, na área de produção rural, de industrialização, o que acontece com ela é que a remuneração dos seus empregados mantém os 20% e o SAT sobre
essa base, tá? Mas aqui eu tenho outra situação, é quando a agroindústria explora também outra atividade, olha a palavrinha mágica, autônoma. Além de agro, além de indústria, ela tem, no mesmo ou em outro estabelecimento, uma atividade autônoma, tá? Por exemplo, ela tem uma atividade de hotel, tá? Ela tem, né, dentro de uma fazenda, um local aprazível, onde ela coloca lá um hotel e ela passa a ter receita por conta da prestação de serviços de turismo rural, de hotelaria, tá? Então, quando existe uma outra atividade autônoma da agroindústria, a receita obtida por essa atividade autônoma vai ter a incidência de 2,5% mais 0,1% sobre a receita obtida dessa atividade autônoma. Tá? Aplica-se o mesmo, ou seja, aplica-se a substituição sobre, né, no caso de ela ter atividade autônoma. A contribuição incidirá sobre o valor bruto decorrente dessa atividade autônoma. Então, a receita da atividade hoteleira vai ser tributada nessas condições aqui, porque é a receita de atividade autônoma. Eu pergunto a vocês, uma empresa que não fosse agroindústria, que tivesse exclusivamente a atividade de produção rural, entendesse de criar um hotel dentro da sua propriedade e passasse, né, a ter essa atividade autônoma. O que aconteceria com essa empresa que antes era exclusivamente produtora rural, pessoa jurídica, quando ela cria essa atividade autônoma de hotelaria, ela sai desse perfil contributivo do produtor rural e passa a pagar como as empresas em geral fazem, tá? A agroindústria não, a agroindústria pode ter outra atividade autônoma que ela puxa a receita da atividade autônoma para a mesma forma de tributação que ela já tinha sobre a receita da comercialização da produção rural. Bom, então aqui nós encerramos essa aula, tá? Na próxima aula estaremos conversando sobre cooperativas de produtores rurais e sobre consórcio simplificado de produtores rurais. Temos também uma aula adiante exclusivamente sobre SAT Gilrat.